queria convidar o pastor Davidson para estar aqui. Aplaudam ao Senhor pela vida do pastor. Paz de Cristo, meus irmãos, boa noite. Amém? Você está feliz de ser salvo? Perguntar assim que fica mais impactante do que você está feliz de vir aqui. Você está feliz de ser salvo? Amém, né? Glória a Deus. Se você que puder, prepara a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo 33. Agradeço a Deus o privilégio de estar aqui. Agradeço ao nosso pastor Jonas, nossa pastora Daniela, a liderança do Connect, dos Interligados, pelo privilégio e oportunidade de estar aqui nessa noite compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Nós vamos ler um texto um pouquinho extenso, tá? Êxodo 33, versículo 12. Êxodo 33, 12. Só quem achou, diga amém. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda de penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Senhor Deus e maravilhoso Pai, eu te agradeço nessa noite, Pai, porque já sentimos aqui a tua doce e real presença. O Senhor nos tocou aqui, Senhor Deus, nessa noite, e eu tenho certeza que o Senhor irá continuar, Deus, falando aos nossos corações, através agora da tua palavra. Fala, Deus, fala de maneira forte, fala alto aos nossos corações. Não nos permita sair daqui sem entender, Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Deus, no teu nome, Jesus, faça a presença aqui. Continue a tua presença aqui conosco nessa noite, Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmão, nós estamos diante de um cenário, de uma conversa, quase um desafio entre Deus e Moisés. Você deve conhecer esse texto, é um texto conhecido. Mas algo que me chama a atenção é que eu preciso fazer uma retrospectiva rápida sobre o que acontece aqui. Imagina, o povo de Deus venceu lá no Egito, saiu, aquelas pragas, todos vocês conhecem a história. Passam o Mar Vermelho, nossa, que milagre. Pensa num povo que viu o milagre. É coluna de fogo à noite, é nuvem de dia, é maná que cai do céu, é água amarga que se transforma em água potável, doce. Quantos sinais e maravilhas aquele povo viu, fora o que viu no Egito. Fora tudo que no Egito eles passaram. Mas agora eles estão acampados próximo ao Sinai. E algo que me chama a atenção é que é da intenção de Deus se revelar a mim e a você.
Você crê nisso? É da intenção de Deus se revelar a mim e a você. Deus não marcou um culto de sábado à noite para você vir aqui apenas para marcar a tua presença e o teu cartão de ponto. Não, Ele marcou essa noite como um encontro, dizendo para você: eu vim me revelar para um povo que está na Devec Macaé, que abriu mão do seu sábado para estar um sábado na casa do Senhor. Uma galera jovem, tem uma festa acontecendo ali fora, mas a maior festa é para quem está aqui dentro, para quem veio buscar a presença e a glória do Senhor. Aleluia! Eles estão parados na feira do Sinai e Deus vai dar uma instrução a Moisés. Moisés, fala com o meu povo algo. Olha que amor de Deus. Fala com o meu povo algo. Fala assim: vocês para mim serão uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Fala para o meu povo que eles vão ser um povo diferenciado. Não um povo comum, não um povo normal. Tanto que você vai lembrar que era desagrado de Deus constituir rei. Quem lembra disso? Era desagrado de Deus constituir rei. Por quê? Qual era a intenção de Deus? Todo o meu povo vai ter acessibilidade à minha presença e à minha glória. Deus só instituiu o sacerdote, só instituiu o levita, só instituiu aquele que entra uma vez ao ano no Santo dos Santos. Por quê? Porque algo deu errado no caminho. Porque a ideia de Deus era: essa nação vai ser conhecida como nação de sacerdotes. Essa nação será conhecida como um povo santificado a mim. E Deus dá essa notícia para Moisés: fala ao povo que eles serão assim especiais para mim. Mas por serem especiais para mim, não exclui o fato de precisa se santificar. Santifica o povo. E amanhã encontre comigo neste monte, porque vou eu falar com o meu povo. Oh, que privilégio. Que privilégio que aquele povo tinha, né? O Senhor marca uma reunião, ainda dá tempo para se preparar. É tipo a conferência, sabe? Que a gente vem se preparando. Aí por que a conferência é top? Porque a gente se prepara. É ou não é? Você jejua, você ora, você busca, você consagra. Aí chega numa quinta-feira, por exemplo, do Aviva de fechamento. O que tem aqui? A glória, a presença, os sinais. Mas isso é o quê? Isso era para ser rotina. Isso era para ser costume. Isso não era para ser exceção à regra. Está entendendo? Está me ouvindo? Está comigo? Aí Deus vai falar com o povo: se santifica. Não é difícil, só se consagra, porque amanhã eu já quero estar contigo. Eu não estou te dando um mês, não. Eu só preciso que você entenda diante de quem você vai estar amanhã. Sabe como é que seria? Hoje cedo, quando você levantou, você dizer assim: poxa, hoje à noite tem Stronger. Eu não vou viver um dia normal para entregar um culto raso a Deus. Não, meu dia vai ser diferente desde quando eu acordo, porque hoje à noite eu tenho um encontro na casa do meu Pai. É sobre isso. O povo agora vai se santificar. E Deus vai chamar o povo até a beirada do monte, porque haviam regras. E não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Mas havia algumas diretrizes, algumas regras, para o povo estar ouvindo Deus. E vai dizer que a glória de Deus se manifesta naquele monte. O monte Sinai começa a pegar fogo no seu topo. Uma fumaça começa a subir. Há relâmpagos no céu, trovões. O que era Deus mostrando? A glória, a presença, o poder. Porque Ele não é como um Deus morto do Egito. Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que a sua presença no ambiente causa algo diferente. Quando Deus está na casa, não é normal. Quando Deus está no recinto, mesmo que seja na brisa suave ou que seja no relâmpago, Ele não passa despercebido. Pandocova súbia. Amém? Mas o povo olha para aquilo e teme, com grande temor. Temer diante da presença não é ruim. Temer diante da presença de Deus não é ruim. A gente só não pode deixar o temor nos impedir de estar diante da presença. Isso acontece, mas vamos chegar lá. Deus vai falar com aquele povo e vai recitar ao povo a lei. A lei primeiro vai ser transmitida de maneira oral, antes de chegar nas tábuas do testamento. Deus vai falar de uma maneira que todo o povo vai escutar as suas ordens, os seus mandamentos. E o povo ouve aquilo. Mas quando o povo termina de ouvir, o povo vai chegar diante de Moisés e vai dizer: Moisés, não dá para mim.
Não dá. Isso não é para mim, Moisés. Nós não queremos ouvir Deus, Moisés. Que Deus fale contigo e você fale com o povo. Moisés vai tentar insistir, não. Deus quer vocês para eles. Não, Moisés, tememos por nossa vida. Que Deus fale contigo e você fale conosco. Aqui começa algo que infelizmente ainda vivemos: a terceirização da nossa fé. É quando esperamos de outro aquilo que é para mim e para você fazer. Aquilo que atribuímos a outra pessoa, a responsabilidade espiritual que na verdade era para ser minha e sua apenas. Aqui o povo abre mão. Aqui o povo abre mão de estar diante de Deus, para que outro esteja com Deus e passe apenas uma mensagem. Sabe aquilo, quando você não tem acesso a alguém, você fala com fulano, para fazer algo para mim, porque você não tem a liberdade de ir direto. Mas aqui Deus estava falando, a porta está aberta, é só chegar. Mas o povo disse, não, fecha a porta, porque eu não quero ter esse acesso. Aqui foi o princípio da separação daquilo que Deus queria fazer. Mas Deus, Ele não quer se relacionar com alguns, Ele quer se relacionar com todos. Fala com o irmão que está do teu lado e fala assim, ó, Deus não é seletivo no seu desejo de se revelar. Ele quer revelar a glória dele a todos, amém? A presença e a glória de Deus causa temor. Causa ou não causa? Talvez você vai falar, não, hoje não mais. Eu quero dizer que ainda assim causa temor. A presença de Deus alegra. A presença de Deus conforta. A presença de Deus traz ânimo e propósito de vida. Mas a presença de Deus me traz um senso de responsabilidade e um senso de urgência quanto à missão que nós temos na terra. E esse senso de responsabilidade, esse senso de urgência, me dá propósito de ter temor diante da voz que me chama. As mensagens de Cristo foram mensagens duras. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. Aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno. Quem falou isso foi Jesus. A gente quer vir e quer colocar uma florzinha na graça. Não, a graça por si só ela é suficiente, mas ela não me isenta do temor, da responsabilidade de ter que carregar a glória e a presença de Deus. Você é sacerdote. Sacerdote carrega a presença. Agora a glória de Deus, a presença dele causa temor em meio ao arraial. Mas a glória de Deus também transforma. Um culto marcado pela presença transforma. Você lembra aonde Jesus chegava, que tinha a presença dele, tinha cura. Tinha a presença dele, tinha milagre. Tinha a presença dele, alguém era liberto. Aonde a presença de Jesus estava, alguma coisa acontecia. Agora olha só, Isaías vai ver a glória de Deus. No ano em que morre o rei Uzias, Isaías vai ver a glória de Deus, certo? Quando ele vê a glória de Deus, o que ele fala? Ai de mim, que vou perecendo. Ele sente um temor tão grande, ele cai sobre os seus joelhos em terra. E ele teme pela sua vida. Mas olha o que Deus faz. Coloca a mão ao ombro dele e fala, fique de pé. Se coloca de pé. Uma brasa viva do altar vai ser tirada para tirar a desculpa da boca de Isaías, quando ele vai dizer, eu não posso ir, eu sou um homem impuro, que habito no meio de um povo de impuros lábios. É mais ou menos a mesma coisa que o povo do Egito estava fazendo. Quando está diante da glória, o que acontece com quem está diante da glória? A minha falha manifesta. Você não entendeu isso? A presença de Deus, a palavra, ela é lâmpada. E lâmpada bota a luz naquilo que está oculto. A lâmpada, ela traz aquilo que está escondido à tona. Então por isso que a glória de Deus causa temor. Porque como nós estamos num culto onde a glória de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus está sendo liberada, dentro do teu coração está sendo um confronto, onde você está vendo as suas fraquezas virem à tona, onde você está vendo um pecado encoberto começar a ser revelado. Mas Deus não faz isso para te matar. Ele faz isso para trazer luz, para dizer para você, eu conheço, eu sei, eu vejo, mas eu sou o único que limpo, eu sou o único que trato, eu sou o único que curo. Isaías vai ter a mesma sensação que o povo lá estava tendo, só que o povo disse, não quero, é mais fácil conviver com os meus pecados,
É mais fácil conviver com as minhas fraquezas do que ter que mudar. Só que a diferença é que Isaías fala isso. Isaías teme porque é verdadeiro o que Isaías fala. Eu sou impuro. E qual de nós poderia dizer o contrário? Não tem nada de bom aqui em mim, não. A ser a graça de Deus que está sobre a minha vida. Da mesma forma é você, não há nada de bom em nós, a não ser a presença dEle que habita. A graça dEle faz com que aquilo que seja ruim seja transformado dia após dia, de glória em glória, de graça em graça, até que cheguemos ao conhecimento perfeito daquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Não existe bondade suficiente em nós para dizermos eu sou santo. Não, eu sou santificado num sangue que teve um alto custo. Aleluia, é isso. Aí Isaías vai dizer, eu sou impuro, verdade. Habito no meio de um povo de impuros lábios, verdade. Só que estou eu trazendo agora uma brasa para tocar nos seus lábios, para dizer, ainda que você seja impuro, com a minha presença você tem capacidade para fazer. Com a minha presença você vai conseguir vencer a tua fraqueza. Com a minha presença você vai vencer teu vício. Com a minha presença você vai vencer a prostituição. Com a minha presença você vai vencer o adultério. Com a minha presença você será santificado, para que as nações eu possa te enviar. Aleluia, glória a Deus. Só que no capítulo 20, versículo 19, o povo vai rejeitar a presença de Deus. E até hoje isso continua acontecendo. Quando a palavra liberada no altar nos confronta e nós rejeitamos a presença. Quem é da época da irmã do coque aí? Quem já fugiu de uma irmã do coque? Eu já fugi. Estou confessando meu pecado, já foi confessado há outros tempos, amém, irmão? Mas eu já fugi. Teve uma época, fase de adolescente, quase jovem. Já era jovem, 18 anos. Estava vivendo um momento difícil na minha vida, um pouco rebelde com Deus. Mas olha que engraçado, eu terceirizava a fé. Eu continuava no culto, mas eu não ministrava mais. Eu continuava no culto, mas eu não tocava mais o instrumento. Eu continuava no culto, nas nossas rotinas, mas algo em mim já estava quebrado. Só que é impossível caminhar no deserto vendo maná cair. É impossível caminhar no deserto vendo uma coluna de fogo e não saber que Deus está presente. A gente reconhece a presença de Deus quando ela está no arraial, irmão. Porque é impossível não reconhecer a presença do Senhor. Aí o que o crente, quando está preocupado com a sua falha, faz? A presença está ali, ele foge lá para a beiradinha da porta. Se uma irmã do coque vinha, eu já estou aqui. Não é isso? Aconteceu comigo, não sei se acontece com vocês. Por quê? Porque naquele momento era mais fácil para mim correr do que deixar a palavra me tratar. Um dia eu não consegui fugir da irmã do coque. E quando eu menos esperava, ela estava com a mão sobre a minha cabeça. E com a mão sobre a minha cabeça, ela disse assim, assim diz o Senhor para você. Até hoje as minhas mãos estão sobre a tua cabeça te livrando. Mas se permanecer desta maneira, minha mão sairá de sobre você. Irmão, um temor, oh aleluia, veio sobre mim. Um temor de morte. Um temor de assim, até aqui meu filho. Te dei chance e oportunidade, te tratei, preparei reuniões para que a palavra te tratasse. Hoje eu estou te dando um ultimato. Vem para a minha presença. Você entende isso? Mas naquele momento eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, não, Senhor, sem a tua presença eu sei que não dá. Até aqui eu me escondi, até aqui eu tentei fugir, até aqui eu tentei os meus meios, mas sem a tua presença não dá. A presença e a glória de Deus, através da vida daquela irmã, me causou um temor, mas a presença de Deus que causa temor é a mesma que causa transformação. É a mesma. Aleluia. Glória a Deus. O povo se acomoda em viver uma vida terceirizada. Só Moisés que busca por eles, irmãos. Só Moisés que vai fazer o seu ofício, vai eleger alguns sacerdotes. Mas nisso que o povo não quer mais se relacionar com Deus, Deus ainda tem coisas a tratar com Moisés. E Deus vai falar, Moisés, sobe ao monte. Preciso tratar contigo. Moisés vai subir ao monte. E quando Moisés sobe ao monte e entra na presença de Deus, meu irmão,
algo sensacional acontece ali. O Senhor começa a tudo aquilo que Ele falou com o povo, Ele começa a escrever. E Moisés ali participando de tudo isso, escrever em pedras aquele testamento. E começa também a falar de projetos futuros. O tabernáculo, a construção, os utensílios, as coisas consagradas e sagradas ao Senhor. Só que relacionamento com Deus leva tempo. Fala isso com o irmão que está ao teu lado. Relacionamento com Deus leva tempo. E hoje, a nossa maior desculpa é falta de tempo. Se não é rápido, não está bom. Se não é vídeo de 1 minuto, não dá para continuar assistindo a mensagem. Se for mensagem de 1 hora, não consigo ver. Irmão, fiz um teste esses dias. A gente sabe que televisão para criança não pode, faz mal. Então a gente tenta controlar os horários das nossas crianças na televisão, e principalmente da bebezinha. Esses dias nós ligamos 3 palavrinhas para ela. Ficou 15 minutos quieta assistindo 3 palavrinhas. Aí tem gente que pensa, glória a Deus, arrumamos um jeito, deixar a menina quieta, para dar tempo da mãe e do pai fazer alguma coisa em casa, principalmente a mãe. Só que olha só, desliguei as 3 palavrinhas. Um choro que você tem que ver. Que terrível. Aí você repara que mesmo os 3 palavrinhas ali, segue o princípio do mundo e da neurociência a respeito de captar a sua atenção. Imagens de no máximo 2 segundos, aí muda, 2 segundos e muda. Colorido, música, é uma hipnose. E nós estamos vivendo nesse tempo até para as mensagens. Se não for uma mensagem com uma frase de efeito para me parar e me prender, a gente arrasta para cima. Não é isso? Mas relacionamento com Deus não é assim. Quer ver um exemplo? Teve uma vez que eu estava reclamando com Deus, falando, Senhor, eu não te ouço. Senhor, eu falo contigo, não ouço nada. Eu abro a Bíblia, cai nos mesmos versículos. Eu já não vejo mais revelação da tua palavra, eu já não estou entendendo mais o que o Senhor quer falar comigo. E eu assim com Deus, falando. E nada, já quase desistindo, querendo levantar da oração. E Deus fala, nem para me ouvir você para de falar. Irmão, veio como uma pedrada assim. Falei, Senhor, eu não falo nada, vou ficar aqui. Se o Senhor falar amém, se o Senhor não falar também amém. Dobrei meu joelho e fiquei. Em silêncio. Fiquei em silêncio. Depois de algum tempo, o Senhor começou a ministrar o meu coração. E Ele começa ministrando coisas que estão dentro e precisam ser tratadas, antes de ministrar aquilo que é de fora e tanto nós queremos. O Senhor vai começar primeiro a tratar dentro de cada um, para depois tratar aquilo que é externo que você está pedindo. O barulho à nossa volta, ao nosso redor, nos impede de ouvir Deus, porque relacionamento leva tempo. Se você hoje está namorando ou está casado, você sabe disso. O teu relacionamento, para ser um relacionamento bom, ele leva tempo de atenção, de carinho, de dedicação. E por que com Deus é diferente? Só porque Ele morreu na cruz, você acha que Ele tem que estar à sua disposição para te atender a qualquer momento que você vai orar? Ele está à sua disposição a qualquer momento, pode ouvir, mas é obrigação dele te responder? Mas para quem tem relacionamento, Deus responde com prazer. 40 dias se passam no monte. Não é pouco tempo que Moisés está lá. Quantos dias? 40 dias. 40 dias Moisés no monte. O povo que terceirizou a sua fé não aguenta mais viver 40 dias sem um representante ali embaixo. Por quê? Porque eles não têm acesso à presença. Aí eles olham para o homem. E aqui eu quero deixar um alerta. Toda vez que terceirizamos a fé, vamos cobrar a fé de quem terceirizamos. Só que quem terceiriza a fé, está terceirizando a fé em quem é falho, porque todo homem é falho, e toda a sua referência, por melhor que seja, está sujeita a um erro. Aleluia. Aí agora o povo começa a dizer assim, aonde está este homem Moisés que nos tirou do Egito? Ei, quem tirou o povo do Egito? Foi Moisés? Foi Deus. Olha o que eles falam, aonde está Moisés, esse homem que nos tirou do Egito? Não foi mais Deus, foi o homem.
Porque quando eles decidem fechar a porta da intimidade para Deus, eles transferem para um homem a responsabilidade. E não aguentam ficar num ambiente onde a dependência de um homem não traz mais resposta. É mais ou menos aquele culto onde você só vai se tiver uma profecia, você só vai se tiver algo mirabolante para você, porque não aguenta mais a sã doutrina da palavra de Deus. Aleluia. O povo vai pressionar Arão. Arão, faze para nós um Deus, porque eu quero algo fácil, tocável, visível. Arão pressionado, pega a pingente. Você conhece a história? Pega, vai fazer ali no fogo, vai fazer o quê? Um bezerro. E lá no monte, Moisés se alimentando da presença e da glória. E lá no monte, Moisés vivendo a melhor parte da sua vida. Deus falando com ele, mas Deus vai interromper a conversa e vai dizer: Moisés, desce. O povo pecou. Olha a frase que Deus fala para Moisés: o povo que você tirou do Egito, Moisés, pecou. Você reparou o que Deus está fazendo aqui? Está usando a frase que o povo falou. Ao povo que você tirou do Egito, Moisés, pecou. Desce. Moisés vai juntar as coisas, vai encontrar com Josué, vai começar a descer. Josué vai falar preocupado: tem barulho de guerra no arraial. Moisés fala: não é barulho de guerra, é som de canções. Há uma festa acontecendo. Agora a pior coisa que tem é um barulho em nome de um Deus que não está presente para receber. A pior coisa que tem é fazer barulho, é pular, é saltar, se Deus não estiver presente para receber. Aonde Deus está presente, Ele recebe sussurro, também recebe um glória alto, um aleluia, um pulo, um sorriso. Mas quando Ele está presente para receber, o barulho é santo. Mas intensidade não muda a santidade. Eu posso ser totalmente intenso, mas com uma vida fora dos padrões de Deus, Ele não recebe essa adoração. Mas não é assim aqui essa noite. Porque desde que o ministério de louvor começou a adorar a Deus, havia uma presença indiscutível e na casa. Abandocova súbia. Aleluia. Quando nós não temos fome da presença, nós vamos procurar algum substituto para preencher o vazio. Em Romanos vai dizer que toda criatura anseia pela revelação dos filhos de Deus. Sabe o que está dizendo? Por que as pessoas procuram o misticismo? Por que as pessoas procuram o vício? Por que as pessoas procuram tantas coisas para se sentir completo? Porque Deus, quando te fez e quando me fez, colocou um DNA em nós de dependência da presença, de dependência da glória. Então mesmo aquele que não conhece ou nunca ouviu falar de um Deus, ele vai dizer: algo dentro de mim anseia pelo Criador, anseia por aquele que me fez. Ele não sabe, mas ele vai dizer: eu sinto vazio, preciso preencher. Então quando nós fechamos a porta para a intimidade com Deus, nós abrimos a porta para tentar preencher esse vazio. E aí é onde entra a oportunidade de um vício, a oportunidade de um pecado, a oportunidade de uma vida que vai só nos afastar de Deus. Quando a gente rejeita a presença, nós corremos o risco de adorar bezerros modernos. Hoje aqui ninguém adora um bezerro de ouro. Ninguém tem coragem de se prostrar a um bezerro de ouro. Nessa casa não. Mas bezerro de ouro não é apenas ídolo feito pela mão dos homens. Estamos vivendo num tempo em que até nós mesmos somos cultuados. Orebandocova súbia. Eu vim ser nessa noite, irmão, a atalaia do Senhor aqui. O Senhor me incumbiu de uma mensagem, eu preciso transmitir essa mensagem essa noite. Um atalaia avisa do perigo que está por vir. E foi assim que o Senhor me chamou essa noite para estar aqui. Eu preciso tomar cuidado com os bezerros modernos, que até em nome de Deus eu digo o que estou fazendo, mas Deus não está nem sabendo do projeto. Deus não colocou a assinatura dele de aprovação. Você vai ver que quando o povo faz o bezerro, Arão vai dizer que o bezerro é um ídolo ao Senhor.
o Senhor não estava naquele ídolo, não estava naquela adoração. E eu preciso tomar cuidado com isso. Quando a minha vida, ela é mais importante do que o meu relacionamento com Deus. Quando a minha vida, ela é mais importante do que buscar a glória e a face de Deus. Oh Jesus, eu quero mudar de tópico, irmãos, eu quero pular aqui. Eu quero passar para o próximo. Eu só não quero repetir mesmos erros. Deus nos chamou essa noite aqui, e assim como eu conheço as minhas falhas e você conhece as suas, o problema maior está em repetir coisas que o Senhor já nos deu direção para nos libertar. Não vamos cair nessa cilada. Você conhece a história? Preciso adiantar por causa do horário. Você conhece a história? O povo peca, Moisés desce. Moisés bota o bezerro no fogo, queima, derrete. Vai haver ali uma revolta. Os levitas vão se posicionar. Vai passar uma santificação no meio do povo, para tirar do meio do povo aqueles que causaram a baderna. Só que na sua indignação, Moisés quebra as tábuas do testamento. E Moisés vai se consultar com Deus. E Deus fala: vou exterminar o povo. Sabe quando Deus fala com Moisés, e ele diz assim: o povo que tu tiraste do Egito se rebelou? Moisés vai lembrar disso na oração. E Moisés vai dizer: Senhor, o povo que tu tirou, não fui eu. Ainda que o povo falasse isso, não fui eu. O povo que tu tirou do Egito, que tu com braço forte, mão estendida, fez milagres e prodígios, você vai abandonar o teu povo diante de todas as nações? Vai dizer para as nações que o Senhor exterminou? É teu povo. E ali começa Moisés numa ação de intercessão, porque entende, quem carrega da presença de Deus, carrega atributos de Deus sobre a sua vida, e um dos atributos de Deus é misericórdia. Então quando Moisés está intercedendo, ele está exercitando a sua misericórdia, que Deus colocou sobre a vida dele. Na verdade, aquilo é quase como um teste para Moisés. Moisés, eu vou matar. E Moisés fala: não, Senhor, se fizer isso, risca o meu nome do livro da vida. Mas eu não paguei um preço para esse povo para acabar aqui o projeto. Moisés estava pela missão, Moisés estava pela obra, Moisés estava pelo reino, Moisés não estava por si só. Aleluia. Deus fala: tá bom, não vou matar mais o povo. Sobe até o monte de novo. Vamos refazer as tábuas. E a minha presença, Moisés, não vai mais com vocês. Um povo que tinha presença todos os dias. Moisés agora ouve: a minha presença não vai mais. Mas fica tranquilo, eu vou mandar um anjo. Ei, teria muitos que iam falar: beleza, fechou. Tá bom, sentença foi justa. Erramos, pecamos, mas ainda vamos chegar na terra. Ainda vai ter um anjo para guiar o caminho. Muita gente se contentaria aqui. Muita gente ia falar: fechou, tá ótimo, beleza. Se tiver um anjo com a bola de fogo passando, eu já estou aqui no glória a Deus, no aleluia, né? E tá tudo bem. Moisés fala assim: se o Senhor não for, não me faz sair daqui. Se o Senhor não subir comigo, não me faz sair daqui. Aí eu preciso te dizer: quem experimentou da presença e da glória, não aceita ir com nada inferior, nada menor. Quem um dia pisou no Santo dos Santos, não se conforme em vir num culto e não entregar tudo ao Senhor. Quem um dia conheceu aquele que derramou sobre ele o fogo do Espírito Santo, não se contenta com palavra vazia. Ebando cova sub andará. Aleluia. Moisés vai começar: não dá, se o Senhor não for, eu não vou subir. Moisés é abusado. Moisés é abusado. O Senhor concede de novo. Não, tá bom, Moisés, eu vou, por amor a ti, porque eu achei graça aos teus olhos. Eu vou, tudo bem, eu vou com você, eu vou com o povo. Moisés fala: já que tu achaste graça aos meus olhos, e já que o Senhor vai conosco, me mostra a tua glória. Que homem abusado. Sabe por que ele é abusado? Está em Êxodo 33, versículo 18. Foi o texto que nós lemos. Rogo-te que me mostres a tua glória. Aí eu penso aqui:
Moisés foi usado para abrir o mar. Sim ou não? Moisés foi usado para o maná. Moisés foi usado para a água. Moisés foi usado para as pragas. Mas eu entendo que quem deseja mais de Deus não se contenta com experiências que passaram. Quem quer mais de Deus precisa renovar as suas experiências com Ele todos os dias. Eu creio que nessa noite tem um povo que veio para o culto do Stronger porque está insatisfeito de permanecer na mesma condição. Tem um povo que fala: eu quero uma experiência a mais. Eu não sei se vai ser hoje o dia marcado para me ter essa experiência, mas ainda assim estarei lá, porque eu quero algo a mais da parte de Deus. Moisés dizia: Senhor, me mostra a tua glória, preciso ver a tua glória. Algo inimaginável Moisés está pedindo. Ninguém poderia ver a totalidade da glória de Deus e sobreviver em corpo normal, em corpo não transformado. O que Moisés está pedindo é além da capacidade dele, mas olha o que ele consegue. Moisés, não podes ver a totalidade da minha glória, mas se coloca na fenda de uma rocha. Isso aqui se torna algo profético para mim e para a sua vida. Fenda de rocha se fala de uma preparação, se fala de estar num local coberto, protegido. E a rocha nos leva a Jesus, que é a base forte a qual nós temos para nos esconder. Quando fala de coloca na fenda de uma rocha, Deus está falando assim: Moisés, se prepara para aquilo que eu vou fazer na tua vida. Se prepara para a glória que vai passar diante de ti. Se prepara porque eu vou passar. Eu vou te esconder com a minha mão. Você vai me ver só de costas. Mas quando eu passar, o meu nome vai se revelar a ti. E toda a minha bondade vai ser manifesta. Irmão, pensa no que Moisés viveu. Moisés ali... Isso vai acontecer no próximo capítulo. Moisés, ele vai ser coberto com a mão de Deus, e a glória vai passar diante dele, e apenas no reflexo da glória, o nome Yahvé vai ser pronunciado, e junto com esse nome vai vir todo o peso da glória desse nome. Um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que visita as gerações, um Deus de glória, um Deus de poder. Ebandokova súbia. É manifesta a glória de Deus no nome. Moisés vê o brilho pelas costas. E eu fico maravilhado com o que vem por vir. Êxodo 34, 29. Êxodo 34, 29 vai dizer assim: quando Moisés desce com as novas tábuas para entregar ao povo, ele não sabia, mas o que acontece com Moisés? O seu rosto brilhava. O que acontece com Moisés? O seu rosto brilhava. Porque olha só, quem busca a presença não precisa de propaganda, a glória se manifesta naturalmente. Quem busca, quem tem uma vida com Deus no quarto de oração, ele não precisa chegar aqui no altar e falar: glorifica, adora, salta, pula, faz. Não. Quem carrega a presença vai ser perceptível por onde estiver. Ali vai um homem e uma mulher de Deus. Ali vai alguém diferente. Ali tem um jovem diferente. Ali tem um adolescente diferente. Ali tem alguém que quando toca na bateria, dá para ver que é de Deus. Quando está no teclado, dá para ver que tem unção. Quando está adorando aqui, talvez não é o dia de ser o ministro principal, mas quando olhamos para ele, vemos que uma adoração está subindo ao altar. Porque é natural. Aleluia. Glória programada é propaganda, e propaganda enganosa. Porque a função de um ministro não é agradar homem, a função de um ministro é agradar a Deus. O ministro, quando ministra, ele adora para Deus, ele louva a Deus, ele fala amando de Deus. É muito bom quando a gente está num culto onde a gente deixa uma palavra e o povo dá glória. Mas de verdade, a minha maior felicidade é quando eu desço do altar, sabendo que eu consegui entregar aquilo que Deus me mandou. Aleluia. O rosto dele brilhava. Quando você tem intimidade, até seu rosto, suas palavras e atitudes revelam quem você carrega por dentro. Quando você tem intimidade com Deus, a glória não vai ficar para você. Vai ser notório que você carrega algo muito maior dentro de você. Você crê nisso?
Só preciso te falar algo para a gente fechar aqui. 4 coisinhas para a gente fechar. O reflexo da glória é proporcional à intensidade da sua busca. Não está satisfeito com a glória de Deus na sua vida hoje? Ela é proporcional à intensidade com que você busca. Por que eu estou dizendo isso? Moisés desceu com o rosto brilhando, amém? Quando ele desce com o rosto brilhando, sabe o temor que o povo teve da glória? O povo vai ter temor agora do profeta da nação, porque a glória está sobre ele. Então o povo tem o mesmo temor, porque é um homem, mas a glória que está sobre o homem não é do homem, é a glória de Deus. E a glória que está sobre aquele homem é manifesta no brilho do rosto de Moisés. E quando o brilho está sobre o rosto de Moisés, o povo para atônito e presta atenção na palavra, porque a palavra que gera temor também gera transformação. E isso agora está na vida de Moisés. Só que algo começa a acontecer. Depois de horas ministrando a palavra, o brilho no rosto de Moisés vai se esvaindo. Só que quando a gente prega com glória é tão bom. Quando a gente prega com presença é tão bom. Só que lembra que eu falei? A presença é dele, a glória é dele. E ele manifesta, a nossa missão é apenas entregar aquilo que ele manda entregar. Então quando a glória cessa, eu não posso tentar forçar ela a continuar. Então o que eu posso fazer? Fazer como Moisés. Ele, quando via que a glória estava esvaindo, ele botava um véu no rosto e ia para a tenda da adoração. E sabe quando ele saía de lá? Só quando o rosto brilhava de novo. Porque ele fala, preguei com glória, não quero pregar sem nunca mais. Eu ministrei com glória, não quero ministrar sem nunca mais. Eu vou ficar nessa tenda, e quando a glória voltar, eu tiro o véu e vou ministrar. A glória era proporcional à quantidade que Moisés buscava. Se Moisés não buscasse, não haveria glória. Agora olha o que diz 2 Coríntios 3, versículo 13. Aleluia. Segunda Coríntios 3:13 vai dizer assim: vendo então, a partir do 12, irmãos, vendo então que temos tal esperança, usamos de grande simplicidade no falar, e não como Moisés colocou um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas como assim? Eu acabei de falar que Moisés fazia bem, que ele entrava, buscava glória e saía com o rosto brilhando. Como assim? A única falha que o apóstolo Paulo está dizendo aqui era que Moisés, quando estava perdendo o brilho da glória, ele se escondia para mostrar que não estava mais com glória. E o apóstolo Paulo vai dizer: nós não somos como Moisés, porque na verdade o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza. É quando eu reconheço que realmente eu não tenho habilidade, capacidade, eu não tenho condições de agir sozinho. Não muda o princípio, eu busco, eu tenho glória. Eu deixo de buscar, a glória se esvai. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é, mesmo quando a glória se for, que isso seja notório e motivo de testemunho para que você volte ao altar e as pessoas vejam, a glória foi, mas ele voltou a buscar. Ele voltou a tentar uma vida diferente. Ele voltou ao altar para poder conseguir ser reparado diante de Deus. Nós não somos como Moisés. Hoje não precisamos de véu. Em Cristo o véu é tirado e podemos viver de glória em glória. O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Eu peço que você coloque de pé, por favor. Ministério de Louvor, se puder me ajudar. Glória a Deus. Eu quero te dizer nessa noite, não tema a presença do Senhor. Não tema a presença, deseja. Eu te dei o exemplo aqui de um povo que escolheu não estar diante da presença.
escolheu terceirizar. Mas te dei o exemplo de um homem que escolheu, ainda de ter visto muito, ele falou: eu preciso ver mais, eu preciso viver mais. Não tema a presença a ponto de impedir que você tenha acesso a ela. Não deixe um momento de inconstância, porque ele vem sobre as nossas vidas. Não deixe um momento de inconstância te dizer: eu não sou digno de buscar por esse Deus, porque eu quero já te dizer, você não é, mas ninguém é. Então você está nessa noite com a oportunidade, o Ministério de Louvor vai adorar o Senhor, e você está com a oportunidade de dizer para Deus nessa noite: eu não vou terceirizar a tua glória nunca mais. Eu não vou esperar um ministro liberar uma palavra sobre a minha vida, porque eu sou profeta dentro da minha casa. Eu não vou esperar um culto de aviva chegar para ser ministrado, batizado, renovado pelo Espírito Santo. Eu não vou esperar nada externo trabalhar naquilo que primeiro precisa começar dentro de mim. O Ministério de Louvor pode adorar o Senhor. Aleluia. De glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Eu vou repetir: somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Deus não te fez para viver uma vida ausente da presença dEle. Deus não te fez para viver uma vida de relacionamento superficial e básico. Deus está te chamando que o medo não te impeça de viver a glória, que o medo não te impeça de viver a presença, que o medo não te impeça de estar diante daquele que transforma. Que muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte, que muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Aleluia. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Não sei se aqui no nosso meio nessa noite tem alguém que precisa tomar essa decisão de não terceirizar mais a presença, de não mais esperar por uma mãe, de não mais esperar por um pai, de não mais esperar por um amigo. Mas alguém talvez que entrou aqui dentro falando: hoje eu preciso tomar uma decisão. A porta está aberta. O temor não vai te impedir de ter um relacionamento com Deus. Ele quer mostrar a glória dele para você, mas de uma maneira que você possa reconhecer a glória dele na sua vida e viver assim como Moisés viveu, ser reconhecido da mesma maneira. O mesmo brilho que brilhou sobre a face de Moisés brilhará sobre a sua face nessa noite. Eu quero te convidar nessa noite, se você está aqui e precisa refazer a sua aliança com Deus, andou talvez um pouco distante, e o Senhor está te convidando para restaurar a tua vida no altar nessa noite. Vem cá na frente, nós vamos orar por você. Existe alguém aqui que talvez nunca confessou Jesus? Nós também te convidamos a estar aqui na frente. Venha cá, nós vamos orar por você. Uma nova história será na sua vida, o brilho do Senhor será sobre o teu rosto. Se você está presente, venha cá, o Senhor te chama. O Senhor te chama para estar no altar, refazendo a tua aliança. Ei, homem não pode fazer por você aquilo que apenas você pode decidir estar diante de Deus. Deus quer mudar, Deus quer tratar, Deus quer transformar.
A glória dele revela, a glória dele mostra coisas que precisam ser mudadas. A glória dele talvez te constrange, assim como um dia me constrangeu e eu contei aqui para você. Mas a glória dele que me constrangeu também foi que me salvou. Foi a que me fez ter uma família. Foi a que me fez ter dignidade na minha vida. Foi a presença de Deus. Eu não sou nada sem a presença. Você não é nada sem a presença. Se tivermos esperança, se queremos ter uma vida melhor, só a presença e a glória de Deus pode. Eu te convido, venha cá. Volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai. Eu sou insistente, eu vou esperar. Eu vou esperar mais um pouquinho, porque o Espírito Santo fala ao meu coração. Não quero teu sangue sobre as minhas mãos. Biandocova sube e andará. Bandocova súbia. Igreja, intercede, por favor. Todo esse momento é um momento espiritual. Quem coloca no coração a dúvida é Satanás. Quem coloca acusações no seu ouvido é o inimigo. Mas ele nessa noite não tem poder para impedir a glória que quer se manifestar na sua vida. Vem para o altar. Bandocova súbia. Meu Deus, Abandocova subiandará. Cadê você? Eu talvez não conheça a sua vida, não conheça a sua história, mas Deus está te convidando nessa noite. Reata a aliança. Abandocova subia. Talvez vai ser te dado ainda mais alguns minutos, eu não sei, eu preciso entregar a palavra. Mas sabe que o convite está aberto. Saiba que ainda enquanto houver essas portas abertas, você tem a oportunidade de renovar e de refazer essa sua aliança. Eu peço que você coloque a mão sobre o seu coração. Quero profetizar sobre a sua vida. Senhor, não mais um tempo, Deus, de glória, Senhor, maquiada. Não mais um tempo, Deus, de glória forçada. Deus, mais um novo tempo onde a Tua presença causa temor, constrangimento, mas também causa transformação. Um tempo que a revelação da Tua glória vai nos levar para um nível de intimidade que nunca vivemos, mas que nessa noite se estabelece na vida daquele que crê, que vai viver um tempo de glória abundante na presença de Deus. Deus tem convidado homens e mulheres nessa noite, que acha que já viveram o suficiente, mas Deus fala, seja como Moisés, não se conforme com as experiências que já passaram, porque eis que eu tenho coisas novas. Ebeandocova suba para a sua vida. Eis que eu tenho coisas novas, uma novidade para você viver ainda por esses dias. Ebeandocova subia. Vou fazer algo na tua vida. Ebeandocova subia andará, aonde a minha glória vai ser tão notória que ambientes que não são desse vão reconhecer que há algo. Ebeandocova subia diferente na tua vida. Você toma posse dessa palavra? Aleluia. Erga suas mãos o mais alto que você puder e dê um aplauso ao Senhor.